gente! Eu sou a E Gabriela. eu sou o Lucas. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre água em condomínio, né, amor? Como que funciona a água? E se acabar a água no condomínio, a gente vai ficar todo mundo sem? Como que vai ficar? Vamos com a gente descobrir? Então, Bora! Bom, resolvemos falar sobre o assunto da água no condomínio. Primeiro porque a gente sabe que a seca que a gente tá vivendo é uma preocupação de todos os brasileiros, né? No mundo, eu acho, não só no Brasil, né, amor? A escassez da água. E aí a gente recebeu aqui várias perguntas, várias dúvidas sobre como que funciona a água, o rateio da água, a falta da água do abastecimento no condomínio. Se a água da MRV é individualizada por apartamento, se não é, nós vai responder todas as perguntas até o final do vídeo. Então fica até o final, né? Fica até o final que a gente vai explicar tudo pra você. Bom, antes da gente começar a explicar tudo, a gente vai explicar como é que funciona, né? Como que já parou pra pensar? Como que a água chega no seu chuveiro aí de sua casa, do seu apartamento? Porque ela passa por um monte de coisa antes de chegar aí debaixo do seu chuveiro, na sua torneira. Então vamos explicar pra vocês do momento que a água chega no condomínio, que a gente sabe que tem todo também um tratamento da água, ela vem até chegar na rua e chegar no condomínio. Como que acontece o abastecimento do seu apartamento? A gente sabe que antes de chegar no condomínio tem todo um trajeto que a água percorre, né? Mas a partir do momento que o condomínio recebe a água, como que é distribuído, né? Isso Tem mesmo. a chance de um bloco ter água e o outro não? Um bloco ter, um apartamento ter água e o outro não? Isso pode acontecer, a gente vai te explicar por que agora. Bom, então, quando a água chega ao condomínio, ela passa pelo relógio lá, né? O barrilhete lá da entrada, que é igual vocês estão vendo aí, o barrilhete. E depois que ela passa do barrilhete, o relógio faz a leitura de quanto de água que está passando por ali. E a água é abastecida daqueles 2 castelos. Geralmente é 2 ou 1 castelo. Ou que vai 3, dependendo do tamanho do condomínio. dependendo né? do tamanho do condomínio, que são aquelas caixas, Parece um barril gigante, vocês já viram? A gente chama isso de castelo, né, amor? castelo de água. Então aquilo lá tá enchido, tá cheio de água para abastecer o condomínio, né? Imagina que numa casa tem uma caixa d'água, aquilo ali é como se fosse a caixa d'água, né, amor, do condomínio. E como a gente tem uma demanda maior por água, são muitos apartamentos, as pessoas necessitam, o consumo é muito maior do que uma casa, porque são várias residências no condomínio, a dimensão ali é muito maior também, então são castelos de água, que são os reservatórios principais dentro de um condomínio. Bom, existe 2 tipos de sistemas que abastecem um condomínio, né? Existe o sistema direto e o sistema indireto. Como funciona isso? O que é isso, sistema direto? O que é sistema indireto? Tem condomínio, se você for reparar, que cada bloco existe uma parte elevada, né? Então, cada bloco, dependendo do projeto, né? Você consegue ver que tem, em condomínios, uma parte elevada. E outros condomínios não tem essa parte elevada. Que nada mais é que uma caixa d'água, além dos castelos, né? Em cima que abastece aquele bloco, né, amor? Que Isso nesse mesmo. caso, o castelo abastece essa caixa d'água, que é essa elevação que tem lá no topo do condomínio. E a caixa d'água abastece o seu apartamento. Já em alguns outros projetos, não. A gente vê que a hora que termina ali o 4º andar, é plano, né? Termina o bloco todo, não tem mais aquele quadradinho ali em cima. Nesse caso, esse condomínio, ele tem único reservatório, como único reservatório, o castelo de água, Isso, né, e amor? a gente chama esse de sistema direto, né? Que geralmente aquele castelo de água, que é aquelas caixas grandes, já abastece direto a sua residência. Isso através de bombas, né, Isso, amor? e Bombas pra que hidráulicas. serve bomba, né? A bomba que fica ali é para levar pressão, né? Pra quando a água não tem pressão suficiente para chegar a uma altura, né? A água não chegar numa altura do apartamento, ou ela não tem força suficiente. Então a bomba se encarrega de levar essa água daquele castelo Com pressão pra sua torneira, pro seu chuveiro. No sistema indireto, o que acontece? A bomba leva para outra caixa d'água e dessa caixa d'água sim abastece
os apartamentos, né? Pensando na falta de água, o condomínio que tem as caixas d'água em cima de cada um dos blocos tem uma segurança ou uma tranquilidade um pouco maior, né, quanto a isso, quanto a não faltar água dentro dos apartamentos, porque tem um reservatório maior. Além de ter o que está abastecido e reservado lá nos castelos, os castelos também estão enchendo, né, já tem ali caixa d'água cheia também em cima de cada um dos blocos. Isso. E isso também é muito bom também para quando, por exemplo, dá defeito alguma bomba. Porque o que acontece? Quando dá defeito em uma bomba, para o sistema direto, a pessoa automaticamente já fica sem água, né? Sim. A pessoa que tá se não tiver bomba reserva, né? Aí tem que pensar tudo isso. E geralmente, se são 2 castelos, por exemplo, um castelo abastece certa quantidade de blocos ou apartamentos daquele residencial e o outro se encarrega do restante. Por isso que às vezes pode acontecer de alguém perguntar no grupo, por exemplo, tem água aí? Você fala, não, aqui tem, mas o seu vizinho tá sem. O vizinho do outro bloco às vezes tá sem. Por um problema na bomba ou porque o reservatório tá vazio, mas é o reservatório que abastece aquele outro percentual ali, né, de unidades dentro do condomínio. É isso mesmo. E aí, quando você tem um problema com bomba, quando você tem um reservatório extra lá em cima do bloco, você ganha tempo para resolver, né? Pelo menos você vai ter aquela água ainda reservada lá da caixa d'água do bloco e vai ganhar tempo para resolver o problema da caixa d'água. Mas aí quem que define isso? Então deveria ter todos os condomínios, deveria ter um reservatório em cima de todo o bloco, né? Pensando assim. Mas nem sempre é o mais econômico. Para a construtora, né? Então a gente tem que analisar, o engenheiro vai fazer o projeto, ele vai analisar tudo isso, né? Se é viável ter um reservatório lá em cima, porque você vai ter que gastar com caixa d'água a mais. Aqui na nossa cidade, o nosso condomínio deve ser ele no máximo mais 1 ou 2 que tem uma caixa d'água em cima de cada bloco, que é uma caixa d'água de 10 mil litros, né, amor? Os demais são todos abastecidos pelo sistema direto, com o castelo, né? Os 2 castelos ali que abastecem todo o condomínio, justamente por conta disso. O custo, imagina, uma caixa d'água em cima de 26 blocos, já é muito maior para a construtora do que fazer um sistema direto, né, amor? É isso mesmo. Mas para nós moradores, em relação à segurança, a não ficar sem água, né? Pensando assim, em resolver os problemas mais rápido. Inclusive para os síndicos dos condomínios, né, conseguir dar a manutenção no tempo certo, conseguir correr para resolver um problema sem deixar isso afetar na qualidade de vida dos moradores, ter a caixa d'água ali em cima é um diferencial e é muito bom, né? Isso mesmo. Bom, outra pergunta que muita gente faz é como é que se é individualizado a água, né? Então, essa pergunta, ela é muito específica para cada condomínio, né? Então, você tem que analisar o seu condomínio porque o projeto que é feito para cada condomínio é individual. Então, o engenheiro contratante, o engenheiro que foi pago para ser feito o projeto, ele vai analisar se é viável colocar um relógio individual para cada Hoje, os novos empreendimentos, pelo menos aqui na nossa cidade, têm sido entregues com relógios, né? Que são hidrômetros individualizados, que fazem a leitura do consumo de cada apartamento. No meu ponto de vista, essa é a forma mais justa de rateio. Afinal de contas, por exemplo, de repente você mora sozinho no seu apartamento e o seu vizinho do lado são 3 filhos, lava o uniforme todos os dias da semana, acaba que tem um consumo muito maior. E se não tem como controlar o que cada um consumiu, fica dividido por igual, você vai usar menos e pagar o mesmo tanto que quem usa mais. Pensando assim, em ser justo a forma de rateio, essa não me parece uma boa opção, dividir tudo por igual. Mas a gente também tem que lembrar que a água que você paga no condomínio não é somente a água que você consome dentro do seu apartamento. Você também tem a água que, por exemplo, vai aguar as plantas do condomínio. Então, sim, você acaba que tem que pagar de qualquer forma. Você não paga ela na sua leitura, mas a leitura total do consumo da área comum é dividido na conta de condomínio.
No nosso caso aqui, é tudo dividido junto. Essa questão que eu falei que eu não acho muito justo, isso acontece aqui. O valor total da conta da água é dividido por todos os moradores. Por que foi feito dessa forma? Porque se a empresa da água, por exemplo, for entrar para fazer leitura individualizada de cada apartamento, já começa tendo uma questão, taxa mínima para todos os moradores. Então, se você usa muito, se você usa pouco, você vai ter que pagar a taxa mínima. Se vai ser mais viável fazer também uma leitura individualizada ou se vai ser rateado tudo por igual, isso deve ser questionado em assembleia. É importante que seja feito contas, que seja considerada a taxa mínima que cada apartamento vai pagar caso use a leitura individualizada e aí a empresa da água cobre de cada um ao invés de cobrar do condomínio, né? Esse consumo de água. Isso tem que ser discutido em assembleia para verificar qual que é a melhor possibilidade dentro do seu condomínio. Desde que lá já tenha, né, os hidrômetro que fala? O hidrômetro para fazer essa leitura de cada apartamento. E também tem uma questão burocrática com isso também, que é a questão, pelo menos aqui na nossa cidade, os relógios, né, que colocam individual, foi a MRV que colocou. E aqui a distribuidora de água é a Codal. Eles só aceitam fazer a leitura se for o relógio deles, né? Que eles colocaram. E aí já tem essa parte burocrática também que você tem que ser verificada também. Você tem que conseguir fazer com que entrem para fazer essa leitura individualizada. Na nossa época, como síndicos aqui, nós tentamos e a gente não conseguiu, né, amor? Não teve sucesso justamente por isso. Aí, nesse caso, a gente deveria fazer a leitura, né? E aí estaria trazendo mais, talvez trazer outros problemas além de... A gente, no caso, seria o zelador do condomínio, por exemplo, passar e ver o que cada apartamento consumiu de água e cobrar, né, na taxa de condomínio isso separar. Seria um trabalho a mais para o condomínio, né, que talvez não fosse, a gente não tivesse um resultado muito bom, porque teria muita questão de, será que esse zelador fez uma leitura certa? Essa leitura tá errada? Eu não gastei isso tudo que tá me cobrando, e aí teria que comprovar isso. Enfim, na época, o condomínio começando, a gente sentou, conversou sobre isso e a gente entendeu que não era a melhor opção. Bom, acho que respondemos todas as dúvidas que a gente recebeu. Se você tem alguma dúvida também, ou uma sugestão de vídeo, faz o seguinte, segue a gente lá no Nós 301, Nós 301, que é o nosso Instagram. Manda pra gente lá no direct qual que é a sua dúvida que a gente vai fazer o vídeo respondendo, né, usando a sua sugestão pra poder trazer aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tchau!